Boa noite. Quem vem chegando? Quem vem chegando? Tudo bem com vocês? Vamos vendo aqui quem está chegando. Ivonete, boa noite. Vamos ver quem mais. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga. Eu estou olhando aqui dos celulares. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no computador também. E aí, como é que vão? Leonice, boa noite. Digam aí se estão me ouvindo bem, se está tudo bem, se estão me vendo também. Me digam aí. Para quem é a primeira vez que entra na nossa live hoje, me chamo Renata. Falamos aí da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos ao vivo aí para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver quem mais. A Irã, boa noite. A Irã já dando aí um retorno que está tudo bem com a nossa transmissão. Isso é muito bom. Deise, boa noite. Deise Felipe. Estherzinha, boa noite, minha amiga. Ideilda, boa noite, minha amiga. Deise Felipe, um beijo, boa noite para vocês, meus amigos. Seu Cássio Ronaldo, boa noite, obrigado. Estherzinha também dando ok, que para ela também está perfeito. Bruna Bacelar, boa noite, seja bem-vinda. Denise também confirmando que som e vídeo ok. Otília Colombo, eu agradeço você estar aqui, minha amiga. Leonice também confirmando que vendo e ouvindo bem. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vinda. Silvia Crê, minha tia querida, boa noite, seja bem-vinda. Dona Tetê, meu amor, seja bem-vinda. Que saudade que eu tenho da senhora. Marquinhos Pinheiro, meu amigo virtual, seja bem-vindo. Disse que gostou da tela. Hoje vamos fazer essa apresentação. Muito bem. O nosso diretor mandou hoje para mim esta dica para voltarmos com as apresentações, e eu aqui aderi à dica dele. Um beijo, inclusive, para ele, Guara, nosso presidente. Regina Mobará, boa noite. Alessandro, meu amigo, boa noite, seja bem-vinda. Dona Tetê, uma florzinha para a senhora também. E aí, pessoal que está chegando agora, vamos pegando a nossa aguinha. A minha está aqui, o meu evangelho está abertinho aqui e o meu livrinho está aqui para quem quiser acompanhar o estudo com o livrinho. Hoje vamos no capítulo 74, coisa boa! Mãos limpas é o tema de hoje. Vamos ver aqui mais recadinhos. Terezinha Nunes, boa noite, seja bem-vinda. Manuel Abreu, boa noite, seja bem-vindo. A Regina disse que tem uma interferência aí no som, só no da Regina, de mais alguém também? Me digam aí. Será que eu encostei em alguma coisa? Deixa eu tirar o som aqui do meu telefone. Pode ser isso. Vamos ver. Tirei o som. Me digam aí se melhorou. Elza, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Marilene, boa noite. Marilene diz que está tudo bem. Ildinha, boa noite, minha amiga. Um beijo, seja bem-vinda. Que coisa boa, já temos aí 30 pessoas conectadas na nossa live. Me digam aí se mais alguém está com problema com o som. E Deilda disse que está perfeito. Bom, eu tirei o som aqui que talvez esteja atrapalhando. Elza disse que eu estou longe. Hoje eu tô, Elza.
um pouquinho mais longe, só para a gente ver aí o texto. Então, para quem não tiver o livrinho, hoje nós vamos acompanhar o texto pela tela. O que mais? Pessoal, falta 5 minutos ainda para a gente começar o estudo, né? Então, já lembrei da aguinha, do livrinho. Quem não tiver aí, conseguir acompanhar aí da tela. E também, pessoal, lembrando que temos 2 rifas. A rifa da Cesta da Natura, que vai se encerrar dia 31 de outubro. E a rifa nossa, que está das Delícias da Ana do Céu, que se encerrará dia 30 de novembro. R$10 cada número. Ofereçam para os amigos. Quem puder ajudar também, a gente agradece. Os links estão aqui na página da Casa do Caminho do Face, tá bom? É pelo site Rifme. Vamos ver quem mais. Silvia Creme, minha tia, também diz que vendo e ouvindo bem. Patrícia Siqueira diz que o som dela tá picotando. Por que será? Reinilde, boa noite. Bruna Bacelar diz que o som para ela está bom. Pode ser a internet, então, de vocês, né? Que minha conexão aqui está cheinha. Marilene também diz que está vendo e ouvindo bem. Silvinha, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Solange Carlos, boa noite, seja bem-vinda. Hilda, preciso comentar, minha cachorrinha estava com suspeita de câncer na bexiga e veio colocando água para ela. E graças ao pai, hoje tive a notícia que só está com uma infecção. Graças a Deus, muito bem. Então, já que a Hildinha escreveu isso, a gente sempre lembra que a água fluidificada podemos também colocar para os nossos bichinhos, né? Nossos bichinhos de estimação. Cachorrinho, gatinho, passarinho. Eu sempre coloco aqui para as minhas cachorrinhas também. Estou com uma aqui também meio doentinha ainda. Estou colocando água fluidificada para ela sempre, todos os dias. E a gente nota que depois que ela toma água fluidificada, ela fica mais animadinha, come melhor, né? São os nossos amigos espirituais intercedendo por nós e pelos que nós amamos, inclusive os nossos bichinhos. Até plantinha, viu? Às vezes a plantinha tá meio desmaiecida. Põe um pouquinho de água fluidificada nela, conversa com ela que vocês vão ver ela se reestabelecendo. Muito bem. Zuani, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. Juju Reis, minha amiga querida, saudade das nossas aulas, né, Juju? Com a turma, com os jovens. Um beijo no seu coração, seja bem-vinda. E é isso aí, pessoal. Essa rifinha aí que eu falei, né, para ajudar a nossa casa, o link é compartilhável, viu, pessoal? Pode mandar aí no WhatsApp da família. Ajuda a Casa do Caminho. Oferecendo a nossa rifa só R$10. Já pensou? R$10 e ganhar uma cestona de produtos da Natura. A gente fez a conta e a cesta da Natura tem quase R$400 em produtos. Olha só, levar tudo isso por R$10. E as delícias da Ana do Céu também. Gente, por R$10, todas aquelas delícias, não paga nem um pãozinho que está lá dentro. Que vai estar, né, lá dentro, que aí ela vai fazer fresquinho aí para entregar para a gente, próxima data de entrega. Façam como a Sueli Lozano, que ajudou a casa e levou o quadro lindo. Vocês viram a foto da Su linda com o quadro? Vale a pena, pessoal. Vamos ver quem mais aqui. Rosana Domingues. Rosana, um beijo para você e para toda a sua turma, que eu sei que está aí com você assistindo a nossa live. Um beijo no coração de vocês, família linda. Hilda diz que sempre dá um pouco e coloca. Isso mesmo, muito bom. A Léo também está dando um testemunho que também curou aí a cachorrinha dela, né? Auxiliou na cura com água fluidificada. Olha que coisa boa, gente. A Silvinha está pedindo vibrações para a mãezinha dela e para a irmã, para a Vandinha. Vou colocar aqui na listinha, tá? Das vibrações, Silvinha. No final da live já coloco. Aliás, a gente já
falou o nome delas, então já está na vibração, mas no final da vibração eu incluo lá nas nossas listas. Quem quiser mandar o nome aqui, pode mandar que eu incluo lá, tá? Ixi, para Léo diz que também está picotando o som. Aqui a internet tá ok, não tá travando, não tá nada. Por que será, hein? Será que é a sua internet, Léo? Josete, boa noite, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Saudade de você, Jô. E a Denise também falou que tá picotando. Bom, deixa eu... Estou... Bom... Reconectei aqui, coloquei a outra internet. Vamos ver se melhora. Elza diz que tá ruim de ouvir. Deixa eu ver se eu coloco um fone aqui para ver se melhora. Espera aí que eu vou colocar um fonezinho para ver se melhora o som. Boa noite, Toninho. Toninho, você tá na live da Casa do Caminho, não é da Nova Era, não. Mas seja bem-vindo à nossa live, meu querido, meu amigo. Iraci, boa noite. Silvia Santos, gratidão. A gente que agradece você estar aqui junto. Gisele falou que também começou a picotar. Deixa eu colocar o fone aqui. Vamos ver se melhora. Aí vocês me digam aí se o som melhora. Peraí. Vou colocar o microfone do fone aqui pertinho. Me digam se melhora. Pessoal dizendo que está picotando. Poxa vida. E a internet aqui está conectadinha, cheinha, bonitinha. Por que será? Vamos mexer nas anteninhas aqui. Vejam se agora com o fone melhora um pouco aí o som. Todo mundo, Marquinhos, Alzira. Alzira, boa noite. O Manuel também falou que tá picotando aí todo mundo. Silvana Damasceno, seja bem-vinda. Angelina. Falou que depois que eu tirei o som do meu celular, começou a picotar. Ixi. Vamos ver, qualquer coisa eu paro a transmissão aqui com os slides, pode ser eles. Melhorou? Terezinha também falou que tá picotando. E aí, pessoal? Digam aí para mim se melhorou depois que eu coloquei o fone. Pra gente começar o estudo que, olha, agora que eu fiquei conversando com vocês, agora que eu vi que já deu horário. Vamos ver. Tia Rô, pessoal está escrevendo que foi, melhorou? Então, vou começar a prece, tá bom? Qualquer coisa eu vou ficando de olho aqui no chat, vocês escrevam aí. E aí, qualquer coisa, eu interrompo os slides para ver se melhora, tá bom? Então, nesse momento, vamos procurando um local confortável, se ajeitando na cadeira. Vamos tentando diminuir os barulhos que está perto de nós, abaixando, de repente, algum som, alguma coisa, para a gente se concentrar aí na nossa oração, tá bom? Eu tô vendo que o pessoal tá colocando que melhorou, né? Então, vamos seguir lá com a nossa prece. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pela nossa encarnação, pelo nosso planeta, planeta Terra, por tudo que temos aqui na sua totalidade. Vamos agradecendo também a Jesus, nosso Mestre, por ter vindo até o nosso planeta, por ter deixado aqui o exemplo, as lições do seu Evangelho, para que essas nos guiem até hoje. Vamos também agradecendo ao nosso mentor espiritual, Dr. José Maurício, e aos nossos mentores em particular, que têm estado conosco em todos os momentos, nos acompanhando, nos instruindo, e assim conectados com o plano maior, vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus e ao plano maior para darmos início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Opa, vamos lá. Pessoal falando que está melhor, que bom. Vamos começar o estudo então.
pessoal falou que melhorou, que o som tá bom. Angelina, Denise, Regina, falou que dá para ouvir. Ismeinha, boa noite, minha amiga querida. Um beijo no seu coração. A Ivonete, a Irã falou que tá bom. Então é isso aí. Vamos começar agora com o nosso estudo. E hoje, como eu disse, vamos estudar o capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama Mãos Limpas. Este capítulo é a reflexão do capítulo 19, versículos 11 de Atos dos Apóstolos. O que é o Atos dos Apóstolos, né? São as cartinhas lá que os apóstolos escreviam, né? Para as outras cidades. O e-mail da época. Brincadeirinha. O versículo 11 diz assim, né? Paulo disse assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, estão contando o que Paulo fazia. Gente, vale muito a pena ir no YouTube, Netflix, tem em todo lugar o filme da vida de Paulo. Gente, Paulo foi o cara, vamos dizer assim. Não desde o início, né? Mas é muito bacana a gente conhecer a história de Paulo, porque ele começa a vida dele, né? E não é lá muito bonzinho, porque ainda não reconhecia, né, Jesus, e depois quando ele reconhece, na verdade Paulo inclusive chegou a perseguir os cristãos, né, e depois quando ele entende realmente as lições do Cristo, ele passa a pregar. Imagina, né, uma pessoa, um homem que perseguia, depois começa a pregar, se juntar àqueles. Como foi difícil. Então, quando a gente vê lá a história de Paulo, a gente vê o tanto que ele foi perseguido. E não por isso ele deixou de pregar, né? De falar de Jesus e dos ensinamentos. Porque imagina, gente, a gente desconstruir, quando a gente olha, para a gente entender um pouco do evangelho, um pouco até da doutrina espírita, a gente tem que valorizar um pouquinho do que a gente aprende em história, né? Então, quando a gente está lá na escola, digo até por mim mesma, a gente não dá muito valor. Falar que eu vou aprender em história para quê? Para que eu quero saber disso que aconteceu lá atrás, né? Quando a gente vem estudando um pouco da história, e eu, para entender algumas coisas do Evangelho, estou tendo que voltar lá e reaprender coisas que eu não dei valor na época, para entender um pouco melhor de como é que aconteciam as coisas, por que aconteceram e por que acontecem. Então, entender um pouco da história faz parte desta caminhada de entender o Evangelho, inclusive. O Evangelho, além das lições morais que Jesus deixou para nós, é um grande livro de história. Então, para quem quer entender um pouco, uma parte da história da humanidade, o Evangelho traz muito conhecimento em relação a isso. Então, a gente vê através do Evangelho como as sociedades daquela época viviam, como nós vivíamos, né? Porque quem viveu naquela época somos nós mesmos, que ainda estamos aqui tentando aprender alguma coisa, né? Então, não adianta, uma coisa que o Espiritismo traz, essa revelação, né, que é a questão da reencarnação, que não adianta a gente ficar querendo botar a culpa, que aquele povo lá de trás estragou tudo, aquele povo lá de trás somos nós mesmos, né, pessoal? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, vamos começar a leitura aqui do texto. Perdão, só para eu concluir essa questão da história, né? Só para a gente fazer uma reflexão aqui antes de entrar na lição. Imagina, naquela época, né, antes de Jesus, onde se acreditava em vários deuses, né? Então, a gente vai estudar lá atrás, a gente vai ver que a humanidade acreditava no Deus Sol, no Deus do amor, no Deus lá no Egito Antigo, lá na Grécia, os romanos também. Os romanos, eles acreditavam também
em vários deuses, né? Imagina a revolução que foi quando Moisés chegou e falou: então, pessoal, existe um Deus só. Imagina como é que foi essa revolução. Imagina que Moisés veio dizendo que apareceu um Messias, que esse Messias era um cara poderoso, né, que ia resolver todos os problemas. Aí chega aqui na Terra Jesus, simples, humilde, carpinteiro, nasceu lá numa manjedoura. E aí, como é que foi para esse povo acreditar que ele era o Messias? Séculos e séculos, milênio depois, vem aí a boa nova do Espiritismo. Como que desconstruir todos os ensinamentos que a gente vinha tendo há tempos. Então, para nenhum profeta, para nenhum trazedor de boa nova, é fácil. Não é fácil. Então, a gente tendo essa reflexão aí em mente, vamos começar a lição. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por meio das mãos dele. Por que ele fala isso aqui? Porque Paulo de Tarso, ele fez muitas curas, Paulo de Tarso fez coisas que para a época eram coisas até que Jesus fazia, né? Então é por isso que ele fala isso. Só que quem fazia isso, que ele traz aqui no texto, era Deus através das mãos de Paulo. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Então, o que ele está querendo dizer é que isso não é uma exclusão, era e não é uma exclusividade de Paulo. Deus pode atuar através de todos nós, Só que para Deus atuar através de nós, é necessário que estejamos com as mãos limpas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos a Paulo. Será que foram privilégios? Ou será que Paulo caminhou, fez por onde, né? Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Então, como eu disse, né? Não é exclusiva de Paulo. Deus pode atuar através de qualquer um de nós. Qualquer um. A maioria dos crentes prefere fixar Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante, dando essa falsa impressão de que Paulo tinha poderes mágicos, então para ele era muito fácil fazer esses milagres, né? Era muito fácil ter essas curas, mas não era. Paulo foi um trabalhador incessante. Aí ele pergunta aqui, o Emmanuel, quanto custou ao apóstolo Paulo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Então, a gente tem essa falsa impressão, né? De que Deus dá esse poder, uma varinha mágica, e aí sai fazendo um monte de magia, um monte de milagre, por aí, um monte de coisa. Mas a gente nunca questiona, a gente nunca para analisar qual foi o caminho percorrido. O que aquele ser fez para poder atingir este nível. O que ele fez para conseguir, que caminho que ele percorreu. E o do Paulo foi bem pedregoso, viu? Quem tiver a oportunidade, a curiosidade aí de conhecer um pouco mais, de assistir a história de Paulo de Tarso, vai ver que não foi fácil não, viu, gente? Ele enfrentou muita coisa para poder falar de Jesus, para poder reafirmar essa boa nova, né? Porque não foi do dia para a noite. Não pensemos nós que Jesus veio, falou e todo mundo já acreditou. Mesmo porque colocamos ele na cruz, né? E depois que ele foi para a cruz, agora ele foi para a cruz, agora todo mundo começou a acreditar em Jesus? Nada disso. Foi um caminho aí bem longo, né? Para a gente aceitar a boa nova do Cristo, né?
Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados cargos públicos, detivera dominadoras situações, no entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Paulo ele era poderoso, viu? E ele abriu mão deste poder. Ele abriu mão de estar lá, né, naquele nível, naquele poder ali que ele tinha para aceitar os ensinamentos de Jesus. E isso, gente, não é fácil, nem para nós, nem para nós. Já pensou a gente abrir mão de tudo que a gente tem, do que a gente acha que a gente conquistou, para só fazer o bem? É muito difícil. Quando a gente se coloca lá no lugar de Paulo, é fácil porque a gente está vendo o que ele já fez. Mas se a gente estivesse lá no lugar dele, será que a gente teria essa coragem? Será que a gente teria essa fé, esse amor para fazer o que ele fez? Paulo ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas, porque, como eu disse no começo, Paulo, a princípio, foi um perseguidor dos cristãos. E depois ele tem uma cegueira e é curado, e a partir daí, é óbvio que eu estou contando simploriamente, né? A partir daí ele se converte ao cristianismo e sai aí a trabalhar. Mas vale muito a pena ver a história dele, faz a gente refletir muito na nossa própria vida. Então esse é o preço, né, que ele está pagando aí para lavar as mãos. Essa é a água e o sabão que ele usou para lavar as mãos, a fé, a caridade, o auxílio ao próximo. Apesar de escrever luminosas epístolas, né, cartas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Então, Paulo, até o fim da vida dele, ele fala que jamais abandonou o tear humilde, é porque o Paulo, ele tecia, né? Ele tinha esse trabalho aí de tecelão para poder sobreviver. Então, ele trabalhou até o fim da vida dele. E olha como isso é interessante, ele traz isso aqui no texto, porque não devemos, né? Não devemos nunca abandonar o trabalho, nunca. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Você está falando que Deus é o mesmo, né? E a gente tem que se modificar. Então, se queremos falar de Deus, se queremos ajudar o nosso próximo em nome de Deus, nós devemos ter as mãos limpas. Devemos aí nos melhorar, devemos também nos sacrificar, né, gente? Porque não tem como a gente ajudar o próximo sem algum sacrifício. Mas que sacrifício é esse? É doar tudo, viver sem nada? Não, não é esse o sacrifício. O sacrifício é a gente dispor do nosso tempo para estudar, para ajudar, para perdoar, para nos melhorar, para sermos exemplo, né? Então não adianta eu só vir aqui falar e não ser exemplo e não buscar me melhorar, né? A gente tem que buscar fazer aquilo que a gente fala, que a gente acredita, né? O bem serve, o exemplo serve em primeiro lugar para nós. Não é só falar para o outro que é certo e eu não fazer o que é certo, não é verdade? Então fica essa lição de hoje aí do Paulo, esse exemplo, né, de mãos limpas da gente refletir. O que é ter as mãos limpas? É a gente se melhorar, essa purificação espiritual, né? Não é essa limpeza imaterial. E que vem a exemplo a história aí do Paulo, que eu contei aqui muito superficialmente, não contei nem 1% da história do Paulo, vale muito a pena ver, que foi um homem que abdicou aí de uma vida de poder para seguir o Cristo e independente ele fala isso, que a gente tem que romper essas barreiras, que a gente tem que ter as mãos limpas.
E outra coisa que é muito importante dessa lição é que para Deus atuar através da gente, a gente não precisa ser nenhum ser de outro planeta. A gente não precisa ter nada assim de especial, a gente só precisa ser melhor. E que Deus atua, sim, através de nós, através da nossa melhora. Então, Deus, ele vai sempre utilizar aqueles, né, que estão ali se preparando, que acreditam, que têm fé para ajudar o próximo. E que não é um passe de mágica, né? Então não nasce, agora vem um ser super poderoso com uma varinha de condão aí curando todo mundo. Existe um caminho a ser percorrido, não é verdade? E aí a gente é que tem que buscar este caminho a ser percorrido. Certo? Muito bom essa lição. Muito bom a gente refletir. E quando a gente ouve essa lição, agora a gente vai lembrar de buscar, de ter as mãos limpas através dos ensinamentos de Jesus, através da gente começar a dedicar um pouquinho mais do nosso tempo para estudar a história, estudar quem fomos lá atrás, quem somos agora e quem queremos ser lá na frente, para refletirmos se queremos ter as mãos limpas ou não, para refletir se queremos caminhar como Paulo, com esforço, com fé, ou se queremos continuar assim de qualquer jeito, né? Acredito eu que nós que estamos reunidos aqui não queremos continuar com as mãos sujas e também não queremos continuar caminhando de qualquer jeito. E que juntos aqui, trocando uma ideia sobre o Evangelho, vamos limpar as nossas mãos e seremos bons servidores e bons instrumentos de Deus. Certo? E agora vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente encerra o nosso estudo fazendo as vibrações, tomando o nosso passe à distância, fluidificando a nossa água, certo? Então vamos procurando aí nos manter o mais sereno possível, buscar uma posição confortável onde a gente esteja acomodado, para ligarmos o nosso pensamento a Deus e fazermos a nossa doação. Sem dormir, hein, turma? Tem um monte de gente que conversa comigo e fala, nas vibrações eu dormi. Quem tá com sono fica de pé, faz a vibração em pé, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos para quem assim se sentir à vontade e vamos imaginando que podemos levar as nossas vibrações de amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam. Vamos hoje, através da força do nosso pensamento, levar vibrações de amor para debaixo das pontes e viadutos onde ali se encontram os nossos irmãos mais fragilizados. Vamos levar agora vibrações de muita saúde aos hospitais, aos doentes, de todas as doenças. Vamos levar vibração de fortalecimento aos médicos, aos doutores do plano físico e do plano espiritual. Vamos também, nesse instante, vibrar pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual ou que há pouco partiram. Que eles recebam essa vibração de muito amor e que aceitem a nova condição. Vamos vibrar também pelos espíritos que estão chegando no planeta Terra, que eles tenham força e perseverança para cumprirem a sua encarnação conforme o programado. Vamos vibrar muito amor pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos que estão tão fragilizados nesse instante. Vamos vibrar também vibrações de amor e perdão para aqueles irmãos que nós ainda não conseguimos perdoar, ou para aqueles irmãos que nós ainda não conseguimos obter o perdão. Que eles recebam essa vibração de amor e perdão e que um dia possamos nos entender. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões.
Vamos vibrar pela Casa do Caminho e por todas as casas de oração, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrar também nesse instante pela nossa casa, que nos acolhe e nos abriga. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos amigos e por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual possa atuar sobre nós, nos dando um passe. Que a equipe espiritual possa realinhar e reorganizar os nossos centros de força. Que a equipe espiritual nesse instante possa trazer o remédio necessário, o fortalecimento, o alívio das nossas dores. Que nesse momento possamos também receber os fluidos calmantes, revitalizantes, para que possamos, a partir desse passe, nos sentirmos melhores, aliviados e preparados para dar continuidade às nossas lutas, interiores e exteriores. E assim, após recebermos esse bálsamo edificante, vamos pedindo humildemente que esta mesma equipe que nos visita nesse instante deixe na nossa água o fluido, o remédio, o calmante, o fortalecedor, o protetor que necessitamos em forma de fluidificação na nossa água. E nesse instante em que recebemos todo esse maravilhoso passe, essa fluidificação, o nosso remédio na nossa água, vamos encerrar o estudo de hoje agradecendo a essa equipe espiritual maravilhosa que aqui esteve presente, a Deus e a Jesus por permitir este encontro. Vamos agradecendo a Ele por tudo que temos, pelos nossos bens materiais, pela nossa saúde, pelas nossas conquistas, pelos nossos erros e acertos. E vamos rogando que eles sempre estejam com nós de mãos dadas para que possamos caminhar no caminho do bem, do amor e da caridade. E para encerrar, pedimos permissão para que na próxima quinta-feira também estejamos juntos novamente através desse canal. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada à equipe espiritual liderada pelo Dr. José Maurício, que tem feito esse trabalho maravilhoso em nossos lares. Que assim seja. Oi! Ai, gente, quando a gente faz esse passo, essa vibração, eu vou longe pra caramba. Mas voltamos aqui. Agradeço a todos vocês por estarem conosco aqui. Lembrando que na próxima quinta-feira temos um encontro aí com o professor Breno, com mais uma reflexão maravilhosa. E a gente termina aí com essa reflexão. Nenhuma beleza brilha mais do que um bom coração. Então vamos limpar as nossas mãos através do nosso bom coração. Vou dar mais uns oizinhos aqui para encerrar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem mais? Onde eu parei com os ois? Aqui, ó. O pessoal falando que melhorou. A tia Rô, um beijo. Tia Lu, Ildinha, Silvinha, falou que tá ótimo. Angelina, Denise, a Elza, o Toninho. Falou que dá para ver. Ismerinha, momentos de luz, minha amiga, obrigada por estar aqui conosco. A Ivonete falou que está picotando um pouco. A Irã falou que estava boa. A Marilene falou que colocou a aguinha na planta e a planta ficou verdinha. Olha que coisa boa. Patrícia Siqueira dando oi. Vamos ver. Alzira Gomes falou que assistiu o filme. É lindo, né, Alzira? Vale muito a pena. Rosana tá dando oi para Zenilda. Oi, Zenilda. Zenilda é meu anjo da guarda que me ajuda aqui em casa. Um beijo, minha querida. Muito feliz em ter você aqui. A Elza, o pessoal que falou que foi picotando. Que pena.
Eu acredito que seja por conta dos slides. Eu vou tentar melhorar aqui a ferramenta para ver se picota menos. Tia Lu diz que o Daniel não perde oração. Ô, Daniel, lindo da tia, um beijo. Patrícia Siqueira pedindo para colocar o nome. Já vou colocar, Patrícia. Se Deus quiser, sua dor vai melhorar. Vamos colocar sim. Delvio, boa noite. Que bom ter você aqui. Vivian Cofani, obrigado você, Vivian, por estar conosco. Seja bem-vinda. Tia Rô mandou um coraçãozinho. Silvana Damasceno. A Silvana está falando que a maior e a mais forte conversão é a de Paulo. É verdade, eu também corroboro com você, Silvana. Patrícia, Elza mandando. A Irã falando para a gente trabalhar e auxiliar. Gratidão sempre. É verdade, Irã. Robério mandou um monte de bonequinho bonitinho. Liege, muito bom ter você aqui. Bruna Macelar também. Cássio Ronaldo, maravilhosa aula, que tenhamos as mãos limpas, ajudando quem mais precisa. Deus não escolhe capacidades, Ele capacita os escolhidos. Amém. Muito bom, seu Cássio, também acredito nisso. Reinilde pedindo vibrações para Renata Santos, que se recupera da Covid. Diz que perdeu o interesse na vida, pois devido ao Covid a mãe veio falecer. Puxa vida, meus sentimentos pela mãe da Renata Santos. Eu vou colocar sim o nome dela nas vibrações, Reinilde. Se você também puder mandar o nome da mãe dela que desencarnou aqui, a gente põe nas vibrações também, que todos nós encarnados e os desencarnados precisamos de oração. Josete, minha linda, um beijo, obrigado. Léo, Patrícia, Angelina, Bruna, a Carla, Liege, Robério, Tia Rô, Terezinha Nunes, a Léo, Zuani, Silvia Santos, turma boa, Alzira, Terezinha Nunes, Denise Loureiro, Tia Rô, Regina Mubará, Ivonete, Patrícia Siqueira, Silvia Crê, vamos ver quem mais, Silvia Santos, Zenilda, uma turmona boa. Um beijo no coração de vocês. Carla Silva, coloquei, a Iná já está lá nas vibrações, Carla, já está lá. E é isso aí, turma. E assim eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Como sempre, delicioso, maravilhoso estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe a cada um. Um beijo no coração e até quinta-feira.